Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Vídeo de hoje, vamos falar do XPPR. De novo, né? De novo, vamos falar do XPPR. Esse fundo aí que tá na boca do povo, nas dores de cabeça. E vamos lá, né? Mais uma vez a gente vai ver, né, a alavancagem fazendo suas vítimas, né? Esse fundo aqui já é uma vítima clara da alavancagem, mas a gente vai conversar um pouquinho. Então, ontem à noite saiu esse fato relevante onde eles comunicaram aí a venda de dois conjuntos lá do iTower, aquele prédio lá em Barueri. O fundo agora tem poucos prédios, né, sobre esse prédio do Barueri. Área de 759 metros quadrados, o preço da transação é de 7 milhões e meio, sendo que esse valor nem vai para o fundo. Esse valor foi ser pago direto na securitizadora, vai baixar a alavancagem do fundo, então deram uma amortizada aí na dívida. E aí começa a parte engraçada da coisa, né? Por quê? Parte da coisa ainda não começa, vai começar já já. Eles comentam que essa transação foi realizada abaixo do valor contábil dos imóveis, fazendo um resultado negativo de 15 centavos por cota, a ser realizado no presente semestre. Então o fundo que já tá cagando sangue para distribuir, ainda vai ter que, durante o semestre, ainda vai ter que compensar 15 centavos por cota, então tipo 3 centavos por mês. Tá pagando 10 cents, vai começar a pagar o quê? 7 cents? Enfim, a grande questão, eu recebi aqui o pessoal mandou um texto pronto para mim ontem à noite, eu achei sensacional, que é o seguinte: conta simples dessa venda do XPPR, considerando simples cálculos de número de cotas, IPCA, etc. Comprar esse prédio em dezembro de 2020 por R$ 11.308 o metro quadrado. Vendeu agora por R$ 9.873 o metro quadrado. O IPCA no período, nesse período todo, aí, 12,69. Perdeu 34,22 considerando o prejuízo e a variação do IPCA. Né? Pra vocês verem aí, né? Fizeram a... Na verdade, se eu tá no período é maior, viu, galera? É 21,73%. Né? É 21, não é 12 não. Mas enfim. Olha só que interessante. Olha o prejuízo, né, que foi realizado nessa venda. Claro, ele comprou no cenário onde não tinha pandemia, não sei o que, agora é pandemia, Barueri, a área tá ruimzona, aquela coisa. Mas olha que destruição de valor. E aí é aquela situação. A gestão vai, alavanca o fundo para um caminhão, né? E aí a situação começa a ficar ruim, e aí começa a vender imóveis no desespero. Aquela loucura, vende no desespero, aquela barata voa danado. E aí eu pergunto para vocês, né? Se tivessem feito essas vendas antes, se tivessem se planejado um pouco mais, às vezes não estava precisando fazer isso agora, gerando prejuízos aí pro cotista. E o mais engraçado, eles trazem aqui, ó, diante de eles, em vez de eles não aceitam que eles fizeram merda, né? Diante de um cenário de incerteza dos agentes econômicos no que tange diretrizes políticas e econômicas durante um período já prolongado, contexto macroeconômico avesso dos últimos anos, principalmente pela elevada taxa básica de juros, o legado da pandemia trouxeram consequências negativas e duradouras para o segmento de escritório. Não foi alavancagem gigantesca, não. E é mais engraçado, né? XP eleva a projeção do Ibov para o fim de ano e lista 7 motivos de longo prazo no Brasil. XP reduz a projeção da inflação e espera dólar em 5 no final do ano. XP projeta dólar em 4,70. Então, peraí, que conjuntura macro é essa? Tá ruim? E vocês estão projetando um monte de coisa lá no talo e tal? Consegui entender. Mas a grande questão é, esse é mais um exemplo, né? Esse fundo é um baita exemplo, né? Da alavancagem fazendo vítimas, fazendo cagada, né? E aí é aquela coisa que eu falo com vocês, que eu gravei o vídeo do S-Deal que saiu, acho que foi ontem de noite, que saiu o vídeo do S-Deal, onde eu falei, pô, tô vendendo os imóveis, não sei o quê. Olha só, o S-Deal tem 2 anos ainda, né, de lambuja, e já tá vendendo imóvel agora. A alavancagem tem que ser assim, galera. Se você vê que o negócio tá ficando esquisito, toca o pau, vende ativo, não dá pra você ficar chupando o dedo esperando a bomba estourar. E no caso, o XPPR deixou a bomba estourar. E olha que tem um CRI ainda que tá em carência, hein? Olha que essa carência acabar, meu amigo, vai ser, ó, a naba voadora vindo a 800 km por hora pra entrar naquele lugar do cotista. E aquela coisa, né? O fundo não tem grana. A situação ficando cada vez mais delicada pra esse fundo. E em vez do gestor chegar pro cotista e falar, cotista,
Seguinte, nosso fluxo de amortização para os próximos 12 meses é esse, nosso fluxo de juros para os próximos 12 meses é esse, nossa receita projetada é essa, situação do fundo é essa e acabou. Não, ficam nessas falácias, essas conversas fiadas de cenário macro, não sei o quê. Por isso, galera, que a XP tá no ranking da gestora, tá rebaixada. Né? Se você pegar o relatório. Deixa eu pegar aqui um relatório. Deixa eu pegar uma coisa aqui para vocês. Vamos aqui no Clube FI. Eu quero mostrar uma coisinha para vocês. Sai propaganda. É mais propaganda que tudo. E depois eu xingo o site, o pessoal fica rindo nos comentários. Pô, não quero usar o negócio aqui. HOFC. Head Office. Esse fundo aqui, a Red assumiu para resolver a bucha, né? E aí, olha que interessante. Deixa eu ver se ainda tá no relatório, se estava no relatório. A Red dava uma projeção de necessidade de dinheiro desse fundo que uma hora ia ficar negativo. Quer ver? Deixa eu ver se ainda tá aqui no relatório. Aqui, ó. Projeção de resultado. Tabela apresentada abaixo demonstra a expectativa de resultado operacional gerada pelo fundo em determinados períodos. Expectativa considera a inadimplência dos contratos, tudo mais, não sei o que do CRI. Ao falar na tabela, de forma destacada, está apresentado o impacto de um eventual inadimplente e, consequentemente, retomar os procedimentos de despejo do Resource T. Os valores indicados contemplam um fluxo pererê, pererê, pererê. Olha só, interessante. Eles trazem para a gente exatamente, ó, terceiro trimestre, expectativa mensal, resultado cota mensal, 2.700. Quarto trimestre, 200. Eles trazem aqui o cenário, né? Eles trazem tudo, né? Aí ele coloca, ó, necessidade de caixa adicional para o fundo fazer referência às suas obrigações contratadas. Então ele traz tudo de forma bem aqui. Disponibilidade de caixa, projeção. Terceiro trimestre, disponibilidade total, 1,9 milhões. Quarto trimestre, 900 mil. Primeiro semestre de 24, opa, ficou negativo, vai precisar de dinheiro. Segundo semestre, ficou negativo de novo, vai precisar de dinheiro. Então, assim, por que a XP não pode fazer isso? Uma projeção pro seu cotista, falar, cotista, a situação a real é essa, ó. Fedeu, parceiro, fizemos merda. Não vão fazer, não vão fazer. E aí ficam usando essas conversas fiadas aí e tal. Cara, tem que abrir o jogo e falar pro cotista, ó, tá aqui a situação sua é essa, meu irmão, você tá ferrado. Fizemos merda. Né? Mas não, o cenário econômico, não sei o quê. Levanquei o fundo 60%, deixei minha margem de manobra extremamente estreita, tomei naquele lugar. E aí o cotista que se ferra, né? Então, assim, a gente vê aí prejuízos em cima de prejuízos, desvalorização em cima de desvalorização, toda hora vendas às pressas, e é só pra vocês verem, né? Como que a alavancagem pode maltratar um fundo imobiliário de forma grotesca. É aquela coisa, o pessoal gosta de falar por aí que fundo imobiliário não pode falir, o fundo não vai quebrar, não sei o que. Tá. E aí, se continuar nessa tocada? O próprio HOFC, que é um exemplo. E aí? Se a receita cair para 2 centavos e a necessidade de caixa ficar negativa? Não é falência? Não é uma falência escrita, declarada, bonitinha. Tá, mas o que vai acontecer nesses fundos se chegar nessa situação de tipo assim, ó, eu tenho uma despesa de 100, minha receita é 80, tá faltando 20. E aí, vai fazer o quê? Como é que faz? Como é que a conta fecha? O que vai acontecer? Ainda não aconteceu. Não tivemos nenhum fundo imobiliário que chegou digamos, a falir. Mas e se porventura acontecer? E se porventura chegar no cenário extremo? O que vai ser feito do XPPR? Porque aqui, ó, vamos aqui, deixa eu só abrir aqui para vocês pra gente finalizar rapidamente. O XPPR, galera. Só para vocês, ele vendeu esse prédio aqui, ó.
Hightower. Tem o Evolution e tem o Faria Lima Plaza ainda, né? Tá aqui, ó. 2 em Alphaville e um lá na Faria Lima, mas lembrando, na Faria Lima ruim, não é na Faria Lima boa, né? Lembra-se disso. Então a gente vê aí esta questão a respeito de CPR. Então vendeu o conjunto disso aqui, ó. E aí a grande questão é, claro, situação do fundo bem delicada. Ele comprou, de acordo com os cálculos aqui do colega, 11.308 metros quadrados, vendeu por 9.873. Dividido por 8. Estamos falando aí, vendeu 12,6% abaixo do preço. E aí o IPCA no período foi 20%, deu aquela desvalorização de 34%, né? Vendeu 12,7% abaixo, né? Ok. De acordo aqui com o informe, o fundo tem um ativo total de 1 bi. Vamos tirar 12% disso, estamos falando aí de 880 milhões de reais, mais ou menos. Isso considerando, assim, usando a mesma métrica. O passivo desse fundo hoje está na casa de 500 milhões de reais, é isso mesmo? Deixa eu ver aqui, porque tem passivo que não vai passar pelo informe. Deixa eu ver por aqui que é melhor. 591. É mais que isso, né? E tem esses 26 residual aqui. É maior do que tá no informe. O informe tá 503, viu? Né? Então, estamos falando aí de 615 mais ou menos. Então, se liquidar esse fundo hoje, sobra os 260 milhões de reais. Mais ou menos. 270, vai. Isso assim, considerando que ele venda da mesma forma. 270 milhões de reais pro cotista, que dá 36 reais por cota. O que daria, né? De sobra, que sobraria essa brincadeira. Então, cara, ficar esperto com isso aí, porque se o negócio continuar fedendo, uma hora vai vender o quê? Vai vender o portfólio inteiro de uma vez? E aí como é que vai ficar pro cotista? Porque o patrimonial já foi destruído. Hoje está na casa de 70. A gente sabe que estão vendendo imóvel 12% abaixo. Então esse patrimonial, ele não está 70 mais. Né? O patrimonial não está 70. Ele está uns 61. Então vamos fazer. Então patrimonial 61. A dívida que ele tem, por cota hoje, representa. Eu vou fazer o valor por cota aqui para a gente ter uma ideia. Então estamos falando de 591 milhões de reais. Mais 26 milhões de reais. A dívida hoje por cota é 617. Tem quantas cotas esse troço aqui? 7316171. É isso mesmo? R$84 por cota? Isso mesmo. R$84 por cota a dívida, né? E aí a gente viu o ativo dele, que hoje está na casa de 1 bilhão por aqui, né? Pelo informe, a gente não sabe se é isso mesmo, mas 1 bilhão aqui no ativo dele, né? Aqui no ativo dele 1 bilhão, se a gente tirar um pouquinho, os 12%, vai dar os 880 milhões. Nós estamos falando, isso mesmo, é exatamente esse número. 7316171. 120, estamos falando aí na casa de 40, 36 reais por cota mesmo que sobra. E aí o cara que entrou no IPO a 100 reais ficaria com 36 reais por cota na mão, né, nessa história. Olha, vou falar com você, se você vier aqui no relatório, o cara que entrou no IPO e não vendeu, o retorno dele até então tá 42 reais. Considerando o valor da cota atual. Às vezes, né? O que o cara recebeu de dividendos são uns 20 e poucos reais. Mais 36, vai sair o quê? Com 50 conto na mão. Do 100, perdeu 50%. Enfim, a situação desse fundo segue delicada. Eles seguem, na minha opinião, deixaram para a última hora. E aí a situação tá ficando cada vez mais fedida. Mas paciência, é isso aí. A alavancagem é isso, galera. Por isso você tem que tomar bastante cuidado. Tomem cuidado com a alavancagem. E aí, para você que tava lá no vídeo do Galg, que eu gravei falando assim, não, a alavancagem é casadinha. Os contratos pagam a alavancagem. A alavancagem se paga sozinha. Tá, e o fundo tá vendendo imóvel por quê? Para pagar a alavancagem.
Entenda isso lá uma vez por todas. Vocês estão sendo enganados nesse papo. Achar que a alavancagem vai se pagar sozinho e você não vai ter que aportar recurso. Parem de achar isso. Esse mês é o mês da alavancagem, galera. Porque depois daquele vídeo do Galg, eu falei, meu amigo, que show de horrores. E o mais foda é a gente falando que teve... Enfim, deixa eu falar. Mas é assim. Então, tá aí. A situação dele é essa. A situação dele é essa. E ano que vem a tendência é que cada vez que o tempo passe, vai feder mais ainda, porque a carência da próxima dívida vai acabar. Esse negócio de alavancagem com carência, galera, é uma bela de uma naba. Beleza? Então valeu aí, tamo junto. Uma pena a situação do XPR, mas meus pêsames pro cotista, né? Vocês têm que cobrar as pessoas que devidamente têm que ser cobradas, né? A gestão, o influencer grandão que falou super bem desse PPR, né? É claro que eu não compro nada porque os outros falam, mas imagina se eu, os caras iniciantes, for lá, o Zé Mané fala pra comprar um negócio que é a maior oportunidade da bolsa. Eu vou, compro, perco, já tô perdendo. O cara que comprou já tá perdendo mais de 50% nessa história. Meu irmão, eu ia ficar puto demais, eu ia xingar demais. Não, mas fazer o quê, né? Vocês querem atrás do guru? É aquela coisa que eu falo. A galera, a grande maioria do pessoal não quer aprender a pescar, só quer o peixe pronto. E aí receberam um peixe bem podre, bem fedorento, né? Uma pena. Isso aí, galera. Valeu, tamo junto, fui.